Quem vai fazer estudo hoje aí, levantando o bracinho. Aliás, a mãozinha, queridos. Vamos lá. Adivinha? Sou eu? Vamos lá, meus amigos. Pegando a revista Espírita 1858, deixa eu só acertar aqui que hoje o meu microfone está estranho. Nós vamos encontrar vários comentários que se prendem a evocações de espíritos. Nós vamos, a partir de hoje, começar saindo um pouco das manifestações físicas, visuais, das espontâneas ou não espontâneas. A gente vai passar agora para casos de evocação, né? E o primeiro que nós vamos ver nesse grupo de módulos, se assim podemos chamar, do estudo da Revista Espírita, está lá em janeiro, que a gente está estudando a revista em módulos. Então, está nas publicações de janeiro de 1858. Esse conteúdo de janeiro, nós já estudamos quase todo ele, né? Link como assim, Wagner? Boa noite, espírita. Eu não sei o que você está perguntando direito. Tem aí o que o Dudu está gravando, botando. Né? Ele tem aí esse site. Não, eu sei que é endereço online, mas eu me desliguei. Eu estava vendo aqui a Revista Espírita, me desliguei das gravações. E também nós já estamos colocando no nosso portal www.espiritismo.net. Ele botou aí, ó. Né? Oi, Nádia, que bom, olá. Vamos começar então. Boa noite, J. Francis, Leilinha, Beth. Hoje eu estou com a turma toda aí para me ajudar. O Isá, seja bem-vindo, e Mazumaki também. Maria Isabel, Bebeta, Lucinha, Roseli, Pati, o Wagner, que já está estudando conosco, e Cícero. Depois, vocês coloquem na área de texto a origem de vocês, para que a gente bote no relatório que fica mais bonitinho. Vamos lá, gente. Na FEB, a página é 42, tá? Evocações particulares. Evocar, né? Evocar é chamar, né? A gente sabe que a gente pode chamar, não precisa ficar chamando o nome. A gente chama pelo pensamento, não é verdade? E aí nós podemos já começar a dizer para vocês, podemos fazer um link aí com No Invisível, capítulo 8, e o Livro dos Médios, capítulos 25 e 24, com relação ao conteúdo, certo? Então vamos lá. A senhora Tintim havia perdido meses antes a filha única de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna de seus lamentos pelas qualidades que prometiam torná-la uma senhora perfeita. A moça falecera de longa e dolorosa enfermidade, inconsolável com a perda. Dia a dia, a mãe via sua saúde alterar-se e repetia incessantemente que em breve iria reunir-se a filha. Informada da possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, porque está com asterisco, tá, gente? Resolveu procurar, na conversa com a filha, um alívio para a sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas pouco afeitas uma e outra a semelhantes evocações
principalmente numa circunstância tão solene, pediram-me assistência. Éramos 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. Primeiro eu vou parar um pouquinho aqui. Um pouquinho para nós lembrarmos como é importante a consolação que a doutrina espírita traz. Quando traz para nós, traz para nós, né, a possibilidade de comunicação. Quando explica para nós e tira, pelos abusos que fizemos no passado, tira as repreensões, né, de Moisés a respeito dessa comunicabilidade que foi trazida como proibida. Outra coisa importante é que na hora da dor a gente busca tudo, né? Olha, não esqueça que o estudo é imperativo. Se alguém quiser colocar algo na área de texto, ou mesmo levantar a mão para comentar algo, é só avisar, né? Então, a importância desses espíritos que fortaleceram em Kardec a passagem dessas ideias para a formação do Livro dos Médiuns, a importância no Livro dos Médiuns de como se identificar que é aquele espírito, a identidade do espírito, provas de identidade para nós não sermos passados para trás, vamos dizer assim, né? São muito importantes. Então nós vamos olhar primeiro também no livro As Leis da Comunicação Espírita, lá no Invisível capítulo 8, quando Leon Denis traz para nós que sabemos que tudo vibra e irradia no universo, porque tudo é força, tudo é luz e vida. Diz também Leon Denis para nós que cada espírito livre ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa, luminosa. Que as leis das atrações e correspondências regem todas as coisas. Que as vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações e os pensamentos. E que os nossos maus desejos, essa palavra é linda, né? Concupiscências, quer dizer, nossas dificuldades, criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação de influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações. Não, Wagner, ele está colocando o texto da Revista Espírita. Eu estou lendo no Invisível, tá? Que é o complemento. Se você for lá no portal, a gente bota os complementos de apoio teórico do trabalho que veio depois, tá? Nem sempre dá para o Júnior colar eles, mas se ele puder, ou a Nina Mil, a gente agradece. Por isso que a gente até põe lá para a gente... Não, é só para você saber. Não está enrolado não, é só para a gente saber. A gente tem tentado colocar lá para justamente ter essas coisas na área de texto, mas nem sempre é possível. A base da área de texto é a Revista Espírita. Mas como diz aqui Leon Denis, nobres aspirações atraem as salutares vibrações e as irradiações das esferas superiores. Então, e ele diz que para comunicar conosco, deverá o espírito, né, mais elevado amortecer a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo que ativará as nossas. Isso no sentido de um espírito mais superior com outro conosco, nosso guia, né? Nisso pode o homem voluntariamente auxiliar, e o ponto a atingir constitui para ele o estado de mediunidade. Então ele traz para nós a importância, né, de a gente entender como ocorre o princípio da comunicabilidade, a harmonização das ondas vibratórias que imprime às vezes ao fenômeno
muitas, até de incorporação, tanta precisão e nitidez, que a gente fica até assim, vamos dizer assim, assustados com aquela clareza, né? E que as vibrações de cérebros pensantes, homens ou espíritos, se cruzam, entrecruzam no infinito, mas jamais se confundem. Então, o que nós temos, numa união de forças e vontades, suficientemente podemos provocar efeitos físicos, efeitos intelectuais, que vão logo sendo atribuídos à intervenção de personalidades invisíveis. Mas é prudente e bom aviso que se admita essa intervenção quando está sendo estabelecidos fatos rigorosos, né? E quando a gente vê, na verdade, a identidade daquele espírito. Que nas comunicações espíritas, a dificuldade, portanto, consiste em harmonizar isso, essas vibrações, esses pensamentos diferentes. E que é nessa combinação de forças psíquicas, de pensamentos entre médiuns e experimentadores, de um lado e entre estes e os espíritos do outro, que reside inteiramente a lei das manifestações. Nina, amigo, obrigado por colocar. Aí, Wagner, ela está colocando na área de texto uma das partes, que eu não li tudo, mas uma das partes lidas por nós do livro No Invisível, que é um livro que deve ser lido para quem estuda Revista Espírita e Livro dos Médiuns. Tá? Se você quiser mais um pouco, os 3 primeiros parágrafos que a nossa amiga colocou, né? E há alguns outros que nós pensamos o espírito libertado pela disciplina da matéria sutil, e essa importância da gente entender que é um processo de adequação fluídica na comunicabilidade, para ver qualidade. Esse capítulo do livro No Invisível é formidável, né? Que a gente tem, não é, que a gente diz que é passivo. Ninguém é passivo. Nós estamos sempre doando, irradiando, vibrando e sendo passíveis, sim, de influenciação. Certo? Então é muito comum que a gente não se dê conta dessa questão. Mas, a todo instante, o nome do livro é No Invisível, de Leon Denis. É um dos livros de Leon Denis que é importante para quem estuda mediunidade. Né? Bom, dando continuidade na Revista Espírita, nós vamos ver a comunicação se estabelecendo, né? A mãe, diferente do que a gente veio estudando até agora, que a gente estudava as manifestações espontâneas, com ruídos, batidas, respostas, né? Agora a gente está evocando a mãe, em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Júlia, minha filha querida, peço-te que venha, se Deus o permitir. Então, se Deus o permitir. Júlia, mamãe, aqui estou. Aí eu fico lembrando, meu Deus, como foi importante, né? A mediunidade de Chico Xavier. Nossa Senhora, quantas mães consoladas, quantas provas de sobrevivência, não é verdade? Quantas provas de sobrevivência. Muito importante esse médium, né? E aí vai lá. A mãe, és tu, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Aí Júlia diz, Lili. E aí a gente começa a ter a primeira prova de identidade. Era o apelido familiar dado à moça em sua infância. Nem a médium sabia, nem eu, pois há muitos anos só chamam Júlia. Com este sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar sua emoção, a mãe rompeu em soluços.
E aí a gente vai fazer... É verdade, Beth, quanto a Lívia, ele trouxe a várias famílias, né? A gente vai ao Livro dos Médiuns fazer um link, aproveitando ali essa ideia virtual, né, Vale? Capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Bem-vindo, Lucas, ao estudo da Revista Espírita. Todavia, em muitos casos, a idade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Quer dizer, o que importa é o conteúdo que vem sendo passado. E aí ele fala dos personagens antigos e tal, mas ele diz lá que julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e dizem trivialidades, puerilidades, está claro que não pode ser ele. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual se indica. Mas à medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam. De certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam ele menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra em uma das 1000 existências, efêmeras, porque passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, e formam assim grupos, famílias por simpatia. São as ditas falanges. Ai, foi o doutor Bezerra que teve aqui, teve na outra casa, teve na outra... Da falange dele. Pensa igual, sente igual, tem ideias semelhantes, mas são individualidades. Mas chegaram ao ponto que não importa o nome, importa são os conteúdos passados, e Bezerra, sendo o coordenador da falange, vibra e irradia para todos eles, a todos os lados. É o caso do nosso Caibar Schutel, né? Esse espírito que é o orientador desse trabalho na nossa sala. Lá na 257, ele diz que é muito mais fácil se comprovar a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, ou então familiares, como é o caso aqui, né? A questão da identidade oposta, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Mas na 257 ele fala, lá do Livro dos Médiuns, né? Que é um homem que se apresente declinando seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa, sob o pretexto de haver impostores, que prove ser, diz quem ele é. Foi o que a mãe da Júlia fez. E ao passo que se recusa a responder, é porque não são eles. E um meio também empregado para se afastar de espíritos brincalhões, isso e aquilo, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que realmente é quem diz que é, no Livro dos Médiuns. Então vamos voltar para o caso. Regis, boa noite. Júlia, mãe, por que te aflige? Sou feliz, muito feliz, não sofro mais e vejo-te sempre. Quem é que não fica quando um filho morre ou alguém muito querido? Muitas das pessoas entram numa depressão, querem ir embora logo. Acho que em depressão, sem vontade de beber, comer, de se arrumar, sair, ou fazendo isso, estão desrespeitando. Não estão sofrendo pelo ser que foi embora. E aí pensam que vão embora mais rápido, que vão encontrar com eles lá do outro lado, né? Vocês acham que é assim? Basta fazer isso para a gente reencontrar os nossos? Quem acha? Vamos fazer aí.
Quem acha que é assim? Não, né? Eu posso estar num patamar, o outro está em outro, né? A gente pode se encontrar por misericórdia. Ver lá André Luiz com a mãe, né? O pai lá embaixo, a mãe lá em cima, ele no meio de todo mundo. Então, não é assim. Desgosto pela vida, como está no Livro dos Espíritos, não leva a nada. A gente vê também, quando Leon Denis comenta também nesse livro No Invisível, eu acho que é lá pelo capítulo 21. Esse eu esqueci de anotar. Eu estudei um pouco, mas eu acho que é no 21. Deixa eu só dar uma olhadinha para ter certeza, gente. Para não falar. Aliás, eu tenho uma retificação a fazer da aula anterior. Não sei se eu já fiz. Já fiz? E eu já até esqueci o que é para retificar. Vocês lembram, Beth ou Leila? Leila que me lembra. Foi Leila que me mandou. Depois eu acho que eu ainda não falei. Depois me lembra de falar da edição da Revista Espírita. Nós estamos usando da Edicel. A Leila deu a aula, mas não usando nem a da Edicel nem da FEB. E tinha um termo que foi colocado em discussão. Já falei? Então tá ótimo. Tá legal. E o termo de colocado... Oi, Ana. Oi, Vida. Boa noite. O termo realmente não era nem da Edicel e nem da FEB. Apesar da FEB ser um único tradutor, revisor e tal, e do Instituto de Difusão Espírita, que a Leilinha usou, é o Salvador Gentili, o tradutor, revisor é o Elias Barbosa, o termo está diferente da tradução das outras duas. Então vai pelas outras duas. Tá? Isso. Então tá tudo claro. Mas lá no capítulo 21 do livro No Invisível também, Leon Denis também trata sobre essa questão da identidade dos espíritos. Então só para vocês anotarem, né? Que é importante ler sobre esse assunto. Que o espírito que quer exprimir seu pensamento, servindo-se de órgãos estranhos, experimenta grande embaraço. É semelhante a uma pessoa que conversasse conosco numa situação muito incômoda, que a privasse do uso de suas faculdades. É preciso conduzir-se discretamente a seu respeito, formular perguntas claras, mostrar paciência e benevolência, a fim de obter satisfatórios resultados. E ele vai mostrando nesse capítulo lá, Leon Denis, casos muito interessantes. Casos de pessoas conhecidas, casos de pessoas desconhecidas e casos do espírito que ordena ao seu filho, que vai ao seu quarto. O médium era uma rapariga espanhola de 12 anos, que não conhecia a situação e tal, e chega a encontrar o que o espírito manda, né? No Invisível é muito interessante esse capítulo 21. Não esqueçam, tá? A Nina Mil botou aí uma parte. É importante que a gente tenha esse link, né, Wagner? Mas vamos lá continuar com o nosso caso, né? Aqui é o teu... mãe, aí ela diz, mãe, por que te aflito, estou sempre te vendo? E a mãe, mas eu não te vejo, onde estás? Aqui ao teu lado, com a minha mão sobre a senhora X, a médium, para que escreva o que te digo. Então era por psicografia. E aí a gente sabe, como está lá no livro dos médiuns, né, no capítulo da psicografia, no item lá pelo 179, a gente sabe como é que essas coisas se processam. O cuidado de médiuns escreventes e psicógrafos, né? Como ela está com a mão em cima da médium, é mais para fazer aquele contato. Para que escreva, vê a minha letra, a letra era realmente a da moça.
Olha que coisa, gente. Médiuns mecânicos, né? Quem examinar certos efeitos que se produzem aos movimentos da mente, há uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Aqui não é objeto, já é a médium. E aí nós vamos ver, quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para assim que acaba. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos, mas que essa faculdade não permite dúvidas. No caso aqui, até a letra era da menina. Não é como um médio intuitivo ou semimecânico, né, que o movimento da mão independe da vontade do médium, mas o médium participa das coisas que lhe passam pela mente. E o intuitivo é tudo pela mente. 179, 180, 181, desse livro maravilhoso, Livro dos Espíritos. Mas onde você baixou é da FEB, né, ô Wagner? Nós estamos usando da Edicel, que foi a primeira, que é a tradução bem próxima mesmo. Mas a da FEB dá para seguir legal o trabalho. O outro também dá. Tá? E quando a gente encontrar diferenças, é só vocês falarem, que aí a gente vê as coerências ou não dessas diferenças. Tá? Aí ela diz assim, a mãe, dizes minha mão, então tens corpo? Porque a filha diz assim, eu estou com a mão na médium. Aí ela diz, ué, então tens corpo? Né? Aí a filha fala assim, não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer, mas tenho a sua aparência. Olha o perispírito aí. Não estás contente porque não sofro mais e porque posso conversar contigo? E aí nós vamos vendo que muitas das vezes a gente é tão egoísta, né? Que prefere o companheiro com o corpo todo desalinhado ao nosso lado, mas ao nosso lado. Às vezes até a gente reclamando do trabalho que ele está dando, mas que é ao nosso lado, que está vendo, a gente ainda tem essa necessidade muito forte, né? De ficar vendo o tempo todo, né? E aí a gente vê no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, no item 5.5, quando fala da ação dos espíritos sobre a matéria, que nem São Tomé, né, Júnior? Leila, pois é. É egoísmo puro, né? Lá no item 5.5 do Livro dos Médiuns, é dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender em relação ao espírito propriamente dito como princípio intelectual e moral, a que não se poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontra o espírito, está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que para nós a ideia da forma é inseparável da do espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui um homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira, pois ele lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças, particularidades e exceção feita nas modificações orgânicas existidas pelo meio em qual ele tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Então, ela está moldada ainda na forma em que ela estava no planeta Terra. Ainda está no planeta Terra, no mundo invisível.
E aí Júlia diz, não, a mãe diz, se eu te visse, te reconheceria então. Sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. Olha só. Com efeito, eu te revi nos meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, de uma lembrança. Aí ela diz, não, sou eu mesma que estou sempre contigo e te procuro consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a te dizer. Aí ela começa a dizer, desconfia do senhor Z, ele não é sincero. E este senhor, conhecido apenas da mãe, citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. Quer dizer, a primeira prova com o apelido, a segunda com a letra, né? A terceira nesse momento. E aí a mãe, que pode fazer contra mim o senhor Z? Não te posso dizer. O livre-arbítrio, né, gente? E também a gente tem, né? Tem aí um limite. Isto me é vedado. Posso apenas te advertir que desconfie dele. Estás entre os anjos? Ainda não. Não sou bastante perfeito. A ideia católica que a gente tem ainda da vida, né, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Ih, feliz estou com tanta gente na sala. Bem-vindos, Edgar, Sandra, Mona, Saara, Almice, Nicomia, Lúcio. Oi, Lúcio, já está aí a postos para o estudo na sala encontro das casas espíritas das 7h30? Né? Alguma coisa, gente? Oi, Edgar, bem-vindo aí da Venezuela. Então, vamos lá, Wagner. Agora eu queria fazer um link com o Livro dos Espíritos. Eu estou presa aqui e esqueci de pegar o Livro dos Espíritos, mas vou falar para vocês. É porque quando ela fala assim, ela diz lá, dos sonhos, eu queria ler Emancipação da Alma do Livro dos Espíritos. Se a minha amiga Nina Mil conseguir ter o Livro dos Espíritos, ou Beth, alguém aí, para jogar aí, eu não tô me lembrando, Emancipação da Alma, mas eu queria fazer essa pequena diferença quando fala dos sonhos para nós. Mas nós temos sobre isso também, nesse livro amado, maravilhoso, querido, que é o livro No Invisível de Leon Denis. Ele também tem um capítulo que ele fala para nós sobre os sonhos. E aí, é no capítulo 13. A gente só vai ler um pedaço para a gente ver como é a importância dos sonhos. Capítulo 13 de Leon Denis. No Livro dos Espíritos é o capítulo chamado Emancipação da Alma. Mas aqui no livro de Leon Denis é capítulo 13. Sonhos premonitórios, clarividências e pressentimentos. Mas ele diz que pode... Eu gostei muito, eu tinha uma dificuldade muito grande. Capítulo 8, lá no Livro dos Espíritos, Nádia. Se você puder colar aí 2 perguntinhas, Mas eu vou ler primeiro aqui do livro. Eu entendi muito sobre esse lance de sonho com Leon Denis. Oi, mana, boa noite. Olá, né, mano? Primeiramente, o sonho ordinário. Ordinário não é aquele vagabundinho, não, hein? É aquele puramente cerebral. Simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É também o reflexo das impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Na ausência de qualquer direção consciente, de toda intervenção da vontade, elas se desenvolvem automaticamente ou se traduzem em cenas indecisas, destituídas de coordenação e de sentido, mas que permanecem gravadas na memória.
esse mesmo, Nina Mil, o sonho, visitas de espírito, da emancipação da alma. Vai colando aí que eu vou pegar aí para juntar aqui com o Leon Denis. Então, tem o sonho ordinário, que é aquele ligado à matéria, que a gente ainda está, aos nossos sentidos. Então, a gente sonha, aí mistura a galinha que comeu, com o vizinho que gritou, com um problema no trabalho, aí uma confusão. Tô adorando o povo aí, 30 pessoas, parabéns, turma. E aí isso é muito importante, eu fazia uma confusão com esses sonhos. Eu vou ler o outro de Leon Denis, depois eu vou para o Livro dos Espíritos, para o item 400 do Livro dos Espíritos. Aí temos também um outro sonho que ele chama de um sonho misto, que é recordação e esquecimento, quando a gente acorda. É aquele sonho que a gente já está num processo de emancipação um pouco maior, mais sonambúlico, e que o espírito já, sem se afastar muito do corpo, ele já flutua na atmosfera e mergulha, por assim dizer, num oceano de pensamentos e imagens que estão em torno dele, pelo espaço. E aí colhe algumas impressões também confusas, estranhas visões, inexplicáveis sonhos, às vezes são reminiscências de vidas anteriores, às vezes é mais completo, dependendo do desprendimento, né? E ele chama esses sonhos, a infinita diversidade desses sonhos, dependendo do grau de emancipação. Então, a gente quando desperta, eu não lembro bem, mas acho que eu sonhei. Não estou lembrado, uma confusão. Aí durante o dia vai lembrando algumas coisas. Tinha meu avô, não sei o quê. Aí no outro dia eu passei lá no Leon Denis, uma amiga, eu já sonhei com você 3 vezes. E teu pai estava junto. Eu disse, mas tu conhece meu pai? Ela disse, não, mas ele disse que era. Ela, mas não me lembro de mais nada, só lembro disso. Quer dizer, ele emancipou, mais do que ficar ali presa àquele movimento em torno dela, né? E percebeu alguma coisa, mas não ficou claro. E tem aquele sonho profundo, ou sonhos etéreos, que o espírito se subtrai à vida física, desprende-se da matéria, percorre a superfície da terra e a imensidade onde procura os seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Por isso que é bom rezar, pedir para ir para o estudo ou para o trabalho. É um sonho puramente espiritual, vai não raro ao encontro das almas humanas, como eles desprendidas da carne durante o sono, com os quais se estabelece uma permuta de pensamentos e desígnios. E aí Leon Denis vai falando que a gente acorda sob a forma de intuições, pressentimentos, a alma acaba relembrando o que passou durante o sonho. E ele até faz um adendo aqui, que na Revista Espírita, de 1866, Allan Kardec fala desprendimento de um espírito de uma jovem de Leão durante o sono e da sua ida a Paris em meio de uma reunião espírita, em que se achava sua mãe. E aí a gente vai estudar isso em 1866, mas ou leiam Leon Denis. E ele diz que tem aquele provérbio que a noite é boa conselheira, justamente por causa desses sonhos profundos. E lá no Livro dos Espíritos, a nossa amiga Nina Mil botou aí que o espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo. É como perguntar se o prisioneiro se alega com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja o desembaraçar-se dele. Ela estava com o corpo todo ruim. Durante o sono, a alma repousa com o corpo e ela já morreu, ela não quer ficar grudada naquilo. Não, o espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam. E como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, faculdade do que em vigília, tem a lembrança do passado, algumas vezes a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos neste mundo ou em outro. Quando dizeis tive um sonho esquisito, horrível, mas que não tem nada de real, enganai-vos. É muitas vezes a lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou que vereis numa outra existência ou num outro momento. O corpo estando entorpecido,
faz com que o espírito se empenhe em superar suas amarras e investigar o passado ou o futuro. E aí ele vai dizendo que o sono liberta, em parte a alma do corpo, que quando dormimos estamos momentaneamente num estado em que o homem se encontra após a morte, né? E aí ela mostra, a Nina Mil está colocando que eles mostram que os espíritos superiores se reúnem, com ideias próprias, podem se reunir para conversar e se instruir. E a gente vai vendo isso nas obras de André Luiz, que a gente estuda às quintas-feiras. Tem um momento lá em Domínios da Mediunidade que médios se reúnem para um estudo na espiritualidade e outros estão tão presos aos seus vícios e paixões que estão sonhando com, como é que se diz, orgias sexuais. A gente vai ver isso também, né? Minamil, obrigado, tá? Ai, que bom, Edgar! Você entendendo, a gente já fica feliz. Continue conosco. Conheça o nosso portal, que lendo você também vai entender. www.espiritismo.net. Bom, vamos adiantando que daqui a 15 minutos o Leão Denis entra com a palestra, ou então a gente pode ir lá para a sala, Encontro das Casas Espíritas, para ficar lá. Esse último texto é do Livro dos Espíritos, que a Nina Mil está colando, Wagner. Voltando aqui, quase no final do nosso trabalho de hoje, que ela diz que não está com os anjos, está lá na escala espírita, na 100 a 110, 111 do Livro dos Espíritos, né? A gente vai vendo. Entretanto, a mãe diz, entretanto não te conhecia nenhum defeito, eras boa, meiga, amorosa, benevolente para com todos, então isso não basta? Júlia, para ti, mãe querida, eu não tinha defeitos e eu acreditava, pois me dizias tantas vezes, mas agora eu vejo o que me falta para ser perfeito. Aí eu lembrei também do Livro dos Espíritos. Eu lembrei que lá no Livro dos Espíritos há umas perguntas sobre as percepções dos espíritos, que a gente vê que após a morte a gente tem facilidade de ver com melhor tranquilidade. Mas a gente precisa estar com essa visão, com essa percepção, com essa certeza, porque André Luiz ficou preso no mundinho dele e só via as dificuldades, não via Clarence ao lado dele, né? Oi, Jorge, boa noite. Bela também, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí a mãe diz, mas como adquirirás essas qualidades que te faltam em a Júlia em novas existências, que serão cada vez mais felizes? E aí a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na 166. Vai lá para mim, Nina Mil. Na 166 e cola que essa é divina. Divina mesmo. Wagner, daqui a pouco eu te respondo. É porque a gente está aqui querendo terminar. Aquela 166, quando se pergunta como é que a gente pode adquirir esses talentos, melhorar, né? E eles dizem, sofrendo a prova de uma nova existência. E aí, Júlia fala, mãe pergunta, é na Terra que terás novas existências? Olha lá. Como a alma que não alcançou a perfeição, esses meus monitores estão demais. Durante a vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência. Eu já botei sofrendo. É submetendo-se. Mas submeter é um ato, né, necessário. A alma ao se depurar, sofre, sem dúvida, uma transformação. Já para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. É demais o Livro dos Espíritos, né, gente? É demais a doutrina. Dá uma clareza de vida. Se eu soubesse daquele dia que eu sei agora. Pena que eu só vim estar com a doutrina mesmo há 28 anos atrás. Júlia, não sei a respeito. Porque está lá no Livro dos Espíritos, que a gente pode encarnar em outros locais, dependendo das nossas necessidades, né? Mãe, desde que não fizeste o mal em tua vida, por que sofreste tanto?
Aí a Júlia, prova, eu a suportei com paciência. Pela minha confiança em Deus. Hoje sou muito feliz por isto. Até breve, querida mãe. Wagner disse, Emanuel diz, esquece e trabalha, é mesmo, né? Vamos esquecer e vamos trabalhar, né? E ela diz que é uma prova, e a gente já sabe que prova é para ver se a gente passa pelo teste. Pelo teste de um aprendizado. E ela passou. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Não é verdade? A gente tem que obedecer pelo esclarecimento da razão. Ah, J. Francis lembrou bem. A dona Lourdes, lá do Leão Denis, minha querida, quando ela dizia, agora não podemos dizer que não sabíamos, já sabemos. Então temos que nos comportarmos diferentes. Né? E lembrar muito que resignar, e a Beth também lembrou do Dr. Helma, estuda e trabalha, isso é verdade. Deixa o passado para lá. E aí tem aqui um comentário que antes fatos como este, quem ousará falar do nada do túmulo quando a vida futura se nos revela, por assim dizer, palpável. Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Entre elas não há mais separação. Suas almas se confundem e se expandem na intimidade espiritual pela troca de seus pensamentos. Apesar da descrição em que envolvemos este relato, não teríamos publicado se não tivéssemos tido autorização formal. Olha que lindo o respeito. Né? Aquela mãe nos dizia, possam todas quantos perderam suas afeições terrenas experimentar a mesma consolação que experimentei. Acrescentaremos apenas uma palavra aos que negam a existência dos bons espíritos, diz Kardec. Perguntamos como poderia provar que o espírito desta jovem fosse um demônio malfazejo. Ela trouxe só benefícios, né, gente? E com essas publicações, com essas colocações, sem refutar, sem brigas, Kardec foi colocando a clareza da doutrina do Cristo para todos, né, em 1858. A gente pode ir lá no livro dos Médiuns, no 58, e ler que a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, a gente pode desconhecer, mas pelos seus atos ele nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. Que o espírito precisa, pois, da matéria para atuar sobre a matéria. E que o perispírito é matéria, e que serve também de agente intermediário ao fluido universal. E que é essa espécie de veículo, como nós atuamos sobre o ar, que obtém esses efeitos maravilhosos, como as possibilidades da comunicabilidade. Né? Que a gente possa lembrar disso no nosso dia a dia, né? Ainda bem, né, Nina Mil? Ainda bem, Júnior, que a vida não termina. E a Nina Mil está ligadíssima. Dudu, esse meu povo amigo. E a gente aí, ao lembrar para vocês, né, da importância do estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do No Invisível, do Depois da Morte, que a gente também já está estudando aqui, que são obras que vieram depois e que só vão terminar, né? Não termina, estou lendo ali. E queria terminar o quê, Júlio? Terminar a vida. Só vão confirmar todos esses fenômenos observados por Kardec, colocados, oi Florzinha, boa noite, no livro, na Revista Espírita, e depois, cada mês que sair a revista, depois juntarem na Revista Espírita de 1958. Edgar está dizendo que é a primeira vez que vem aqui, que vai começar a estudar em casa espírita. Muito obrigado, Edgar, lá da Venezuela, né? Eu não sei muito, não.
Bom, se eu estou servindo, Wagner, para você se concentrar, compreender as relações e estudar, se desafiando a estudar, é a minha proposta mesmo. É fazer esses links, essas ligações de bênçãos, né? Que a gente se sente tão feliz por isso. Bom, alguém quer falar alguma coisa, escrever mais alguma coisa? Eu só queria que vocês pudessem colocar aí de onde vocês são. Eu já estou começando a dar essa ideia, pelo menos, se for possível, a gente vai torná-la para os nossos relatórios. De que locais vocês são, né? Aí Florzinha, que é lá do Paraná. Júnior e Beth, eu sou do Rio de Janeiro também, Jacarepaguá. O Izar, eu não sei de onde você é. Imazumac. Dudu, eu não sei de onde o Dudu é. Claro que eu sei, né? Nádia é de Passo Fundo, Nádia. Ah, é. Regis Pó é de Imbé. E os nossos companheiros vão colocar isso no relatório para a gente ver a maravilha que é esse trabalho via internet, né? Não, Beth. Eu ia ler o Evangelho no início, sim. O que acontece? Como isso não está bem organizado, nós combinamos lá com um grupo que a partir de julho, tá? Eu já vou botar, inclusive, a programação de julho já com o Evangelho do lado, inclusive do livro de André Luiz também, tá? Por isso é que eu não li hoje. Eu ia abrir a Ermo hoje, mas estava em cima da hora e eu disse, não, deixa pra lá. Mas citei, né? O Evangelho lá na Obediência e Resignação. Mas a gente vai começar a ler o Evangelho toda vez antes da prece. Para fazer um clima. Hoje o Leon Denis largou mais tarde, aí eu também me enrolei, tá? Pode colocar... Não, mas isso não está lá, ô Nina Mil? Então, eu boto sempre os complementares lá no portal. A não ser que não tenha dado espaço e aí o Jailton não tenha colocado. Mas eu sempre busco colocar as leituras complementares. É lógico que quando eu vou estudar, gente, me desculpem, mas aí aparece mais coisa. Aí, às vezes, aquilo não está lá, entendeu? Mas eu vou acrescentar depois, vamos dizer assim, para ficar para o nosso acervo. Eu tenho mudado muito, porque a gente acaba, ele não está colocando, né? Eu vou conversar isso com ele, se nós vamos ter essas possibilidades. Porque quando eu mando para ele, eu boto do lado. E quando eu mando para os palestrantes também. Tá? Então, semana que vem, nós vamos ver Beth Rosado, uma conversão, janeiro de 1858. Quando a gente fez esses links, a gente buscou fazê-los para dar mais apoio de material, né? Beth, eu vou te pedir para você fazer aquela de março de 1858, utilidade de certas evocações, junto com a de janeiro de 1858. É possível? Porque depois eu vi que tem mais a ver, por isso que eu não fiz, tá? Se você puder, um beijo no coração. Vamos fazer a nossa prece, Nádia? Tudo bem. Se você não conseguir fazer o link, a gente faz depois, tá legal? Então vamos lá. Levantando aí, Nádia, você que fez, você que faz. O Dudu, depois se você puder cortar isso, corta, se não deixa. Eu vou procurar fazer um combinado, quando for o estudo tu grava. Prece ao estudo, e eu deixar os recados para antes ou depois. Eu vou começar a organizar isso com o pessoal também.
Mas olha, quem é que me pediu para onde nós vamos foi o Wagner. Temos duas opções, ou nos mantemos nessa sala e escutamos o Livro dos Médiuns, a palestra lá do Leon Denis, ou podemos ir colaborar com um estudo da sala Encontro das Casas Espíritas, também aqui no Pau Talk, que o Lúcio DJ, o Lúcio DJ, está lá transmitindo um estudo direto da casa de Leon Denis, que é um estudo para o encontro de 2011 sobre casas espíritas. Eles estão estudando o Livro dos Médiuns, quando fala de sociedades espíritas. Isso, Lúcio. Tá? Aí a opção é de vocês. Não, o encontro é para 2011. Só se mudou. O encontro era para 2011, Lúcio. Estou aqui com o cartaz dele. O encontro será dia... Ah, não, mudou? É dia 21 de novembro de 2010. Mudou, desculpa. 2011 é da mulher, estou trocando. Então é um encontro que vai acontecer no Leon Denis, no dia 21 de novembro de 2010. Eu já pedi ao Lúcio para colocar, não sei se ele tem aquele panfleto que foi de divulgação, colocar lá no site deles. E nós estamos fazendo um estudo online. Tá, meus amores? Vamos lá, Nádia. Já levantou? Passando para minha amiga Nádia. Cadê a mão, Nádia? Cadê a Nádia? Ah, querida amiga. Quem abre, fecha. Um beijo no coração de vocês. E continue me ajudando a Beth, ajudando a Leila, ao Dudu, a Ninami, ao Júnior, nesse trabalho de luz.